Antes, muito antes que você deixe o desespero tomar conta do seu ser, eu estou aqui para esclarecer uma dúvida que fica na cabeça das pessoas há um bom tempo. Muitas pessoas já me perguntaram isso, então eu pensei, por que não fazer um vídeo para falar sobre isso, não é verdade? Então hoje eu vou explicar sobre por onde começar na área audiovisual. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu trabalho na área... Falei tudo errado, volta... Antes de mais nada, se você não sabe, eu trabalho na área audiovisual há mais de 10 anos com programas como Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator, Adobe Audition, Cinema 4D. E por que eu estou falando isso? Porque realmente neste bolo de programas, às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Então você que está iniciando na área ou que não sabe por onde começar, eu vou te dar uma dica mais ou menos que não é por onde eu passei, porque eu fiz um caminho meio maluco, eu fui, voltei, fui pra lá e fui pra cá, então hoje em dia eu acho que eu me encontrei numa fórmula que eu acho que vai te ajudar. Não é uma fórmula milagrosa, é só um caminho que você pode seguir, lembrando que você pode fazer variações sobre isso. Então presta atenção, roteiro na mão, porque eu não lembro essa ordem. Primeiro programa para você aprender, começa pelo Photoshop. Ai, mas por que Photoshop? Todo mundo fala de Photoshop, por que ele é tão importante? Então, o Photoshop ele é muito importante porque ele te dá a estrutura de camadas, tratamento de imagem, como que você junta as coisas, trabalhos de composição. Isso é muito útil para a parte de vídeo. Então, o Photoshop ele é a base para tudo. Vai trabalhar com imagens ou vai trabalhar com áudio e vídeo, começa pelo Photoshop. Essa é uma dica de ouro, dica de ouro. A partir do Photoshop, beleza. Aí você precisa se aprofundar um pouco mais. É legal você conhecer algum programa de edição de vídeo, como por exemplo, o Adobe Premiere. Claro que existem muitos outros programas de edição de vídeo. Eu estou falando Premiere porque eu gosto muito dele e porque ele tem uma interação muito boa, não só com o Photoshop, mas com o After Effects. O Premiere você vai aprender sobre timeline, o que é a bendita timeline, que é a nossa linha do tempo, como é que você coloca clipes de vídeo, como é que você monta uma historinha na edição de vídeo, escreve textos, coloca as músicas, efeitos sonoros e coisas voltadas para edição de vídeo. Algumas pessoas, geralmente, depois de aprenderem Photoshop, vão para o After Effects. Eu não indico isso, presta atenção. Eu prefiro que você faça primeiro o Photoshop, depois o Premiere, porque eu acho que o Premiere é muito mais simples do que o After Effects. Então, fez Photoshop, depois você faz Premiere e aí sim, aí você vai para o After Effects. No After Effects, você vai ter um complemento da parte de edição de vídeo. O que acontece é o seguinte, na edição de vídeo, você monta a sua historinha. Você meio que não cria as coisas, você pega coisas que já foram filmadas, independentemente se você filmou ou outra pessoa filmou, e você vai montando a sua edição de vídeo. O After Effects é um plus, é um extra, um bônus, uma coisa a mais para o seu projeto. Então no After Effects você consegue criar as suas vinhetas, legendas animadas, transições, efeitos visuais, por exemplo, eu quero que o fogo apareça aqui na minha mão, ó. Não, eu quero soltar laser pelos olhos. Depois de conhecer esses três, o que já não é fácil, aí você pode avançar um pouco mais e aí você pode se dividir. Se você quiser fazer animações, e não quer ir para nada 3D, você quer coisas mais paradas, animações mais simples, você pode aprender o Illustrator. No Illustrator você pode fazer desenhos e depois animar esses desenhos no After Effects na parte de Motion Graphics ou Motion Design, que são os elementos animados. Se você quer ir para uma parte 3D, você pode depois do After Effects, por exemplo, ir para um programa como o Cinema 4D. Aí fica ao seu critério. Eu aprendi o Illustrator antes de aprender o Cinema 4D, mas eu acho que essa ordem não importa. Depende. Eu quero fazer 3D é o meu sonho. Então vai para o Cinema 4D. Não, eu quero aprender um pouquinho sobre desenho, depois eu vou para o Cinema 4D. Então vai para o Illustrator. Depois de aprender essa sequência, por último, eu acho que é legal, é um bônus, é uma coisinha que vai te dar um diferencial no mercado de trabalho, é você conhecer um pouco sobre áudios, tratamento de áudio, correção de áudios, edição de áudios. Então, para isso, eu te indico o Adobe Audition, que é um programa exclusivamente para trabalhar com áudio. Por que eu deixei ele por último? Peraí, deixa eu só enxugar o meu suor, porque está muito quente aqui. Eu deixei a parte de áudio por último, porque em alguns programas como o Premiere e o After Effects, você consegue trabalhar com áudios. Você consegue colocar músicas, efeitos sonoros e tudo mais. Mas no Adobe Audition, você tem um controle maior, um controle mais profundo dessa parte de áudios. Só que não é tão essencial assim como os outros, beleza? Então, minha dica, vamos lá, recapitulando toda essa sequência mágica que eu trouxe aqui de bandeja para você. Photoshop, depois Premiere, depois o After Effects. Aí você escolhe,
Ah, eu quero aprender um pouco sobre desenhos, vai para o Illustrator. Não, eu quero aprender sobre 3D, vai para o Cinema 4D. E aí nada impede que depois você faça, por exemplo, Illustrator, depois Cinema 4D, ou então Cinema 4D, depois o Illustrator. E por último, o Adobe Audition. Eu sei que depois de escutar tudo isso, você vai falar, meu Deus do céu, quanta coisa, cara, você é louco! Então, vamos lá para uma dica muito importante. Essa área audiovisual, é claro que quanto mais você conhecer, mais você entender e mais você souber para que os programas servem e o que você faz com eles, melhor você vai ser como um profissional, mais diferenciado, provavelmente mais chances de emprego você vai ter. Quando você entrar numa empresa, mais cargos você vai pular. Eu não estou falando que isso é certo, é provável. Só que não precisa se fixar nisso. O importante é você aprender cada um dos programas aos pouquinhos. Não precisa dominar todos eles, precisa entender para que eles servem e conseguir fazer um trabalho ou outro em cada um deles. Isso é o mais importante. Então, não se cobre demais. Tá aprendendo Photoshop? Se concentra, fala, mano, vou aprender Photoshop aqui, ó. Eu vou focar aqui 2 meses e eu vou pegar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, eu vou fazer alguma coisa nesse Photoshop. Vai estudando coisas novas, vai tentando fazer os seus trabalhos. Aprendeu? Tá se sentindo mais segura, falar, acho que agora eu sei como o Photoshop funciona, não é? Beleza, vai pro próximo, vai pro Premiere, tenta fazer uma edição de vídeo, tenta colocar músicas, efeitos sonoros, fazer o seu videozinho. Ah, legal, já entendi o Premiere, já conheço uma timeline. Ah, eu quero melhorar o meu vídeo colocando umas coisas adicionais. Vai pro After Effects, aí você pode fazer as animações e muitas outras coisas, e assim por diante, toda essa sequência que eu já disse. O importante é, não precisa fazer todos eles, mas o quanto mais você conhecer, melhor profissional você vai ser, porque aí você pode criar os projetos e entender, pô, peraí, aqui o Premiere faz, mas a partir daqui é o After Effects. Não, mas depois desse, aqui é Cinema 4D, tem que ser o Cinema 4D. E aí você vai entender toda essa estrutura. Ufa, quanta coisa, não é? Por último, antes de terminar este vídeo, um recado mais do que importante. Se você quer aprender esses programas, eu tenho cursos online sobre cada um deles. Na verdade, eu não tenho sobre todos eles ainda, mas eles estão sendo construídos. Então, se você já quiser aprender Photoshop, Cinema 4D e Premiere, eu já tenho esses cursos lá no meu site, que é eppersimeone.com.br. E é claro, o curso de After Effects também está chegando. Obviamente, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que neste momento aí que você está assistindo, o curso de After Effects já esteja pronto. Mas por enquanto, no dia que esse vídeo aqui foi lançado, o curso não está pronto, mas ele está vindo para superar todas as expectativas. Então, abra os seus olhos, porque esse curso vai ser muito legal. Então não esquece, tá? Confere aí no site eppersimeone.com.br, tem cursos muito legais que vão te preparar para realmente conhecer cada um desses programas aí. Agora eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, deixa eu só conferir rapidinho no meu roteiro aqui. Era só isso mesmo. Então eu vou parando esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado para você que assistiu. Não esquece o like, que é muito importante. E eu te vejo lá no site dos cursos, hein? Muito obrigado para você que assistiu. Tchau!